Fala galerinha, beleza? Olha, a dica de hoje é um site maravilhoso para você conhecer melhor a estrutura etária dos países. Você já estudou as pirâmides etárias? Você sabe que existe a base da pirâmide, o centro, o topo, e cada parte da pirâmide tem as suas características. Então eu vou mostrar para vocês aqui um site que ajuda bastante você conhecer melhor o mundo e diferentes países em relação à sua estrutura etária. Como vocês podem ver aqui, a pirâmide ela é dividida em duas categorias. De um lado são os homens, do outro lado são as mulheres. Outra coisa, perceba que a base da pirâmide ela vem até aqui os 15 anos de idade. E o topo da pirâmide a gente considera a partir dos 65 anos de idade. Vamos pegar um país aqui bem característico para servir como exemplo. Vejam só, Angola, no ano de 2019, aqui você pode alternar, olha só, o ano para frente, para trás, você pode ir de 5 em 5 ou de 1 em 1 ano. A Angola, por exemplo, possui a base da pirâmide bem larga e o topo da pirâmide é muito estreito. Ó. O que isso indica? Bom, a base da pirâmide indica como que é a taxa de natalidade no país. No caso da Angola, a taxa de natalidade ainda é elevada. E o topo da pirâmide, o que indica? Indica a expectativa de vida. No caso da Angola, a expectativa de vida ainda é baixa. Com o passar do tempo, a pirâmide tende a se modificar. Nós vamos dar uma olhada agora na situação do Brasil. Acompanhem comigo. Aprenda a mexer no site também, olha que legal. Você pode selecionar os países aqui, ou aqui, nesta parte. Neste gráfico, nós vemos a evolução da população ao longo do tempo, desde os anos de 1950. E aqui você tem a população absoluta do país no ano que você está avaliando. Para mudar o ano, é só você colocar para frente ou para trás aqui, você vai alternando, ou você pode clicar diretamente no gráfico e você vai ver aí a mudança em relação ao número de habitantes do país e a evolução da população. Vamos dar uma olhada agora no Brasil. E eu vou colocar a pirâmide aqui do ano de 2020, para a gente ter uma noção. Bem diferente da pirâmide da Angola, o Brasil ele tinha a base larga da pirâmide, porém, com o passar do tempo, está ocorrendo um estreitamento da base. Vou mostrar isso para vocês no gráfico, olha só que interessante. Vamos voltar lá para os anos de 1950, quando a população do Brasil era de cerca de 54 milhões de habitantes e a pirâmide brasileira era caracterizada por uma base larga, a taxa de natalidade era bem elevada na época. Você deve ver na sua família mesmo. Dá uma olhada aí, pergunta na tua casa quantos irmãos os seus avós tinham. Normalmente, antigamente, eles tinham 10 filhos, as pessoas tinham 8, 10 irmãos ou até mais. E seus pais? No meu caso, por exemplo, meu avô tinha 12 irmãos. O meu pai tem 5 irmãos. E eu tenho um irmão. E se eu tiver filho um dia, provavelmente eu vou ter um filho ou 2 no máximo. É uma tendência da população, mas antigamente a taxa de natalidade era elevada. E o topo da pirâmide, como vocês podem notar, ó, acima dos 65 anos, ela era bem estreitinha, o que indica que na época, lá nos anos de 1950, a expectativa de vida no Brasil não era muito elevada. Ela era baixa. Por quê? Porque as condições de saúde, saneamento básico, condições de vida de maneira geral não eram tão boas. Com o passar do tempo, olha que coisa legal, gente. Vou até centralizar um pouquinho aqui a pirâmide. Olha o que vai acontecendo com o passar do tempo. Eu vou de 5 em 5 anos só para o vídeo não ficar muito longo. Vai olhando sempre aqui em cima, que é a população, e observando o que acontece com a base e com o topo da pirâmide. Vamos lá. Ó. 1970. Opa! Alguma coisa está começando a acontecer, principalmente agora, a partir dos anos 90. Olha o que acontece. A base está sofrendo um estreitamento. O que isso significa? Bom, significa, obviamente,
que as pessoas têm cada vez menos filhos. Há uma redução da taxa de natalidade. O topo, por outro lado, ele está alargando, o que indica que está ocorrendo uma evolução na expectativa de vida no Brasil. Para terminar, voltamos para 2020 e eu vou lançar um desafio aqui para você. Explore muitos países diferentes e pense em cada país quais são as características da base e do topo da pirâmide, da natalidade, da expectativa de vida e, consequentemente, o nível de desenvolvimento desses países. Note que países menos desenvolvidos têm a base da pirâmide mais larga. Vamos dar uma olhada em mais um aqui, ó. O Níger. Olha isso. E o topo da pirâmide mais estreitinho. Já países mais desenvolvidos, podemos dar uma olhada aqui, por exemplo, na Alemanha, já possuem uma pirâmide bem diferente, com um topo muito mais largo e a base mais estreita. Cada país vai estar numa fase da transição demográfica. A transição demográfica é um gráfico que mostra a evolução das taxas de natalidade e de mortalidade ao longo do tempo. Nós dividimos esse gráfico em 4 partes. Então, conforme os países eles vão tendo a base da pirâmide mais estreita, que é o caso da Alemanha, e o topo mais largo, significa que eles estão mais avançados nessa transição demográfica. A Alemanha, por exemplo, já está na 4ª fase da transição demográfica, onde as taxas de natalidade são baixas, as taxas de mortalidade também são baixas, e essas taxas de mortalidade baixas há muito tempo fizeram com que a expectativa de vida fosse muito grande. Isso não significa que esses países são perfeitos, eles têm um problema em relação a isso. O problema maior desse tipo de pirâmide é que existem muitas pessoas que têm mais de 65 anos, 70, e são aposentadas. E para pagar a aposentadoria dessas pessoas, é necessário que exista muita gente trabalhando. E o que está ocorrendo aqui neste caso é que cada vez mais pessoas estão aposentando e menos pessoas estão na faixa que nós chamamos de população economicamente ativa. As pessoas que estão entre 15 e 65 anos de idade e que trabalham ou que estão procurando emprego. As pessoas que trabalham são as pessoas que vão sustentar o sistema de aposentadoria. E nesse caso que vocês estão vendo aqui da Alemanha, ou de outros países desenvolvidos também, a gente pode dar uma olhada no Japão, ó, começa a ter um problema chamado déficit na Previdência. Ou seja, falta dinheiro para pagar os aposentados. E eles vão ficar sem dinheiro? Não, o governo vai suprir essa diferença. Isso aumenta os gastos públicos. Então, alguns países mais desenvolvidos, eles passam até a incentivar as taxas de natalidade, um aumento das taxas de natalidade. Por outro lado, países menos desenvolvidos, eu já tinha mostrado aqui para vocês, vou mostrar, por exemplo, de maneira geral, o continente africano. Existem problemas também, precisa melhorar a expectativa de vida. Concorda comigo? E também, naturalmente, as taxas de natalidade elas vão diminuir quando o país tiver mais investimentos na educação, quando as pessoas tiverem mais conhecimento sobre o planejamento familiar. O custo de vida vai aumentando conforme o país vai desenvolvendo. E é por isso que a base da pirâmide, conforme há uma evolução na economia, uma evolução no desenvolvimento, a tendência da base é ficar menor, é diminuir. A pirâmide mais legalzinha, digamos assim, seria a pirâmide que tem esse formato. Ela é chamada até de janela demográfica, ou janela das oportunidades, ou ainda bônus demográfico. O bônus demográfico acontece quando existe uma parcela maior da população acima dos 15 anos e abaixo dos 65. É o que acontece aqui na pirâmide do Brasil. E esse bônus demográfico, para ser bem aproveitado, galera, o governo precisa criar oportunidades. O governo não, né? O governo precisa criar as condições para que as empresas cresçam dentro do país, que as pessoas tenham oportunidade de emprego, que as pessoas, os jovens, tenham oportunidade de estudo.
E fazer cursos técnicos, faculdades, é a parte mais importante, porque essa galera aqui que está saindo dos 15 e indo para a fase adulta, eles precisam ser uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que tenha condição de ter bons empregos e gerar também desenvolvimento para o país. Interessante, né? E a última dica aí para você, que eu acho que você vai gostar. O formato da pirâmide, eu costumo pensar que existem 3 formatos. Existe o formato da pirâmide de um país mais pobre, de um país mais rico e de um país emergente. E o formato, eu até parei aqui, não estou mostrando nada na tela, daqui a pouco a gente vai comprovar. Eu imagino que existe o formato de uma pirâmide, tipo a pirâmide do Egito, uma pirâmide triangular. Existe a pirâmide tipo uma pirâmide invertida, parece assim o chapéu, aquele chapéuzinho que o Papa utiliza, não o Papa Francisco, que ele usa um outro tipo, mas aquele, você já deve ter visto, né? Aquele chapéu assim de pontífice assim, e uma pirâmide de coxinha. Se você pensar nessas 3 pirâmides que eu falei, tem tudo a ver, ó. Pirâmide do Egito, o Egito é um país na África. E você vai lembrar que é uma pirâmide típica de países menos desenvolvidos. Então vamos ver uma pirâmide igual a pirâmide do Egito. Eu já tinha mostrado aqui, vou mostrar novamente da Angola. Ó. Tipo pirâmide do Egito, país subdesenvolvido. Não estou falando do país Egito. Inclusive a pirâmide do Egito, vamos ver como que é. Egito. Né? Ainda tem característica de país subdesenvolvido. A pirâmide do chapéu do Papa. Com todo respeito. Lembra que o Papa é do Vaticano, e o Vaticano na Itália, a Itália na Europa, típico de região desenvolvida. Nossa, olha só. Sacaram aí a ideia do chapéuzinho que eu falei? Conseguiu lembrar qual que eu estou falando? Agora faz sentido, né? E a pirâmide de um país emergente? Bom, o Brasil é um país emergente, né? E a coxinha é uma comida típica do Brasil. Vamos ver. Olha lá que massa. O formato de uma coxinha. Fica a dica, então, que vai ajudar você a lembrar os 3 modelos de pirâmides. Explore este site e o link do site está na descrição do vídeo. Se porventura esse site não abrir no navegador do Google, utilize um outro navegador. E no celular também, se não rodar, eu acho que o ideal é você utilizar um computador mesmo para poder verificar e conseguir mexer bem aí no site. Nossa, eu falo que vou terminar e sempre tem mais uma coisa, né? A pirâmide do mundo hoje, ela se assemelha mais à pirâmide do Egito e um pouquinho da coxinha, né? É uma transição. Então, naturalmente, ó, o nosso planeta, como um todo, ele vai ter essa evolução. E conforme os anos vão passando, de 2020 para frente, é tudo uma projeção. Então, não pense que você vai colocar aqui em 2100 e ver exatamente como o país vai ficar. É legal assim para ter uma ideia, mas é uma projeção. A gente não tem uma ideia exata do que vai acontecer, é apenas uma projeção. Mas do passado para cá é interessante. Então, por exemplo, olha como ocorreu uma evolução na pirâmide mundial. Pronto, falei. Prometo que agora eu encerro o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. E se você aprendeu alguma coisa nova, deixa um comentário aí contando o que você achou mais interessante. Até a próxima, pessoal!